Parece que o presidente americano exagerou. O Congresso dos Estados Unidos advertiu oficialmente Donald Trump sobre possível impeachment se ele tentar ocupar militarmente a Groenlândia. Essas são as notícias chocantes que apareceram hoje na mídia americana. E como relatam os meios de comunicação do EUA, enquanto isso, Donald Trump está promovendo seu projeto Cúpula Dourada e exige que a Dinamarca entregue imediatamente a ilha da Groenlândia ao controle do EUA para garantir a segurança do hemisfério ocidental. Democratas no Congresso do EUA já têm os rascunhos dos atos de acusação e vão anunciar o impeachment de Donald Trump. Conforme a Reuters, o secretário de Estado Marco Rubio e altos funcionários da Casa Branca foram alertados sobre essa ameaça por membros republicanos do Congresso, não pelos democratas. Dizem que entre eles também havia aqueles que se opuseram aos planos de Donald Trump. Dizem que foi por isso que Trump recuou e aceitou um acordo preliminar com a OTAN sobre a Groenlândia, que Dinamarca e Groenlândia ainda não aprovaram. Então vamos analisar por que Trump ficou tão obcecado com esse, como ele mesmo disse, pedaço de gelo, o que dizem seus opositores e por quê. Há todos os motivos para um impeachment se Trump realmente tentar tomar a ilha ou pelo menos enviar tropas para lá. Aqui existe uma brecha legal interessante. Meu nome é Alexei Pitti. Vamos discutir esse assunto, mas antes, inscreva-se no canal, curta o vídeo e deixe seu comentário. Isso ajuda muito a divulgar o conteúdo no YouTube e serei muito grato por isso. Também se inscreva no meu canal do Telegram, Pitti News, cujo link está na descrição do vídeo. Publicamos notícias em tempo real assim que chegam. Então vamos analisar os fatos e entender toda a situação de uma vez, porque tudo isso está acontecendo justamente agora. Bem, 2026 já é, obviamente, o momento em que o Ártico, especificamente o Ártico, se torna um verdadeiro campo de batalha. E Trump não está blefando quando diz que precisa da ilha para proteger a América. Trump não quer comprar essa terra à toa. A administração dele divulgou a Estratégia de Defesa Nacional do EUA, destacando a Groenlândia como ponto crucial para a sobrevivência do país. Ou seja, Trump já tem até planos reais para o desenvolvimento militar da ilha. Ou seja, é óbvio que isso já não é apenas populismo, não é só uma declaração, ele realmente está determinado a transformar isso no que chamam de porta-aviões inafundável para proteger a América. O Domo de Ferro é um sistema global de defesa antimísseis. E, de acordo com a estratégia, Trump quer instalar exatamente na Groenlândia radares e interceptadores que vão derrubar mísseis russos e chineses voando em direção à América ainda durante o lançamento. Trump promove o sistema de defesa Domo de Ferro dessa forma. Vale destacar um ponto interessante sobre isso. Estamos acostumados a usar mapas mundi na projeção de Mercator. Por isso, é difícil imaginarmos que a Groenlândia está praticamente entre os Estados Unidos e a Rússia. No geral, a projeção de Mercator foi criada ainda no século XVI e ela distorce bastante o tamanho e a localização dos continentes. Mas se olharmos para o mapa, digamos assim, de um ângulo um pouco diferente, tudo muda. Vamos entender por que a Groenlândia é tão importante para Trump, pois veremos que é basicamente um pedaço de gelo. Se você instalar lá um sistema de defesa antimísseis, sensores, radares e assim por diante, então esse lugar realmente se tornará um escudo para a América contra qualquer ataque vindo da Rússia ou da China. Mas a Dinamarca, aliada da OTAN, respondeu a Trump com um não categórico. A primeira-ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen, declarou há uma semana em Davos: a Groenlândia não está à venda, não está para alugar e não é objeto de experimentos militares sem a nossa soberania. Outro ponto é o risco dos recursos. Por que Trump quer a Groenlândia? A Groenlândia possui lítio, cobalto e metais raros, essenciais para mísseis e carros elétricos. Trump quer garantir esses recursos antes que a China os obtenha por meio de seus investimentos, que todos sabemos como funcionam. Basicamente, eles dão empréstimos, colocam o país em dívida e quando o país não consegue pagar o empréstimo em dinheiro, ele diz assim: vocês têm, por exemplo, metais de terras raras, então vamos pegar isso e pronto, está tudo resolvido e a dívida está, digamos, quitada. Isso também diminui a dependência dos EUA das importações chinesas de metais de terras raras. Como você percebeu, Donald Trump silenciou sobre a Groenlândia, embora há uma semana tenha ameaçado enviar tropas para lá.
No Fórum Econômico em Davos, ele afirmou várias vezes que não queria conquistar nada à força, dizendo, nem pretendia fazer isso. De onde tiraram isso? Que exército? Nada disso. Então, de acordo com vazamentos de informações da Casa Branca, citados pela agência Axios, Trump discutiu em um círculo restrito a opção de um protetorado militar temporário. O que isso significa? Em termos simples, entrar com tropas sob o pretexto de proteger contra uma ameaça iminente da Federação Russa. Sem consultar os dinamarqueses, apenas vimos a ameaça, enviamos tropas rapidamente e protegemos a ilha. Bem, agora ouçam, por enquanto estamos aqui, permanecemos na ilha e a partir disso vamos negociar sobre o que fazer a seguir. O que os dinamarqueses podem fazer se as tropas americanas já estão na ilha? É um formato híbrido. Nesse momento, o Congresso dos Estados Unidos explodiu em indignação. Os democratas, liderados por Alexandria Ocasio-Cortez e a líder do Senado, fizeram uma declaração conjunta. Citação, 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 citação. O controle desse território sem respeitar o direito internacional e sem o consentimento da Dinamarca será visto como usurpação de poder e motivo imediato para impeachment. Isso é verdade. Citação, 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 citação. Citação? Citação, citação. Citação. Não é bobo, sabe que 2026 é o ano da citação e das eleições para o Congresso. Ele logo começou a se antecipar. Ontem, no Centro Kennedy, ele disse aos apoiadores: os democratas vão tentar me empichar porque estou defendendo a América. Eles querem nossas cidades vulneráveis a mísseis só para agradar pequenos países da Europa, alfinetando a Dinamarca. Bem, aqui existe uma armadilha jurídica. Segundo a Constituição do Zimoskenawa, o presidente é comandante-chefe, mas não pode iniciar ações militares contra um aliado soberano sem declaração de guerra do Congresso. Se Trump enviar tropas para a Groenlândia sob qualquer pretexto, ele estará violando a lei War Powers Resolution. Mesmo que as tropas sejam enviadas apenas como proteção temporária, não para a guerra. Claro que existem aqui também algumas armadilhas e é preciso entender que qualquer operação militar no Ártico, a construção da Cúpula Dourada e assim por diante, custa centenas de bilhões de dólares. Os democratas afirmam que Trump quer usar dinheiro americano em ambições imperiais, enquanto a inflação interna atinge recordes e isso funciona antes das eleições. Se olharmos globalmente, se Trump tentar tomar a Groenlândia à força, a OTAN provavelmente se desfaz. Nesse mesmo momento, a Europa já declarou que vai impor sanções contra os EUAR em resposta à agressão, vai declarar guerra comercial e assim por diante. E por isso, a revista Político escreveu hoje, cito, Trump se encurralou, ele prometeu uma cúpula de ouro, mas sem a Groenlândia, essa cúpula é um balde furado. Agora ele tem a escolha, ou admite a derrota, ou arrisca sofrer um impeachment e embarca numa aventura militar. E aí, de repente, surge mais um aspecto puramente ético. Na Groenlândia, neste exato momento, cresce a insatisfação, também surgem protestos e as pessoas lá simplesmente têm medo de serem transformadas em escudo humano. Dizem que toda a defesa dos Idaho será feita em seu território, por isso a resistência à ideia de Trump aumenta. Aliás, para os democratas em Washington, Trump fez um grande favor. Os agentes do ICE também causaram confusão em Minneapolis. E agora os democratas já estão formando um comitê especial para, citando, prevenir ações inconstitucionais do Poder Executivo. E isso, como vocês entendem, é justamente a preparação para o processo de impeachment. Agora eles só aguardam um erro de Donald Trump para iniciar seu jogo eleitoral. No final, o quadro fica assim. Temos Trump, que é obcecado por segurança, pelos recursos do Ártico, pela conquista da Groenlândia, pela Cúpula Dourada e assim por diante. Temos o Congresso, que está pronto para derrubar Trump por violar as fronteiras de um aliado, e temos a Dinamarca, que ainda espera pelos aliados da OTAN. Porque, objetivamente, ela sozinha não vai aguentar enfrentar a América, e Trump foi avisado. Disseram a ele, com base nas informações políticas e no Axios, que o Congresso alertou para não fazer isso, pois seria uma usurpação de poder e não poderíamos deixar de reagir. Tanto republicanos quanto democratas disseram isso ao Trump. Eles vão agir e iniciar o processo de impeachment assim que acontecer. E é exatamente por isso que Trump acabou recuando um pouco em seus planos de tomar a Groenlândia.
Mas isso não significa que ele não vai voltar a esse assunto depois das eleições intermediárias. Aqui eu vou deixar reticências, amigos. Se este episódio foi útil, agradeça com uma doação ou assinatura pelos links fornecidos. Na descrição do vídeo diz apoiar o canal. Escolha o formato mais conveniente para você. Agradeço qualquer apoio, por hoje é só. Cuidem-se, até mais.